Glossário de desenho. Letra S. Saturação. É um dos princípios estruturais da linguagem plástica. É a degradação de um matiz para o cinzento. Nas artes visuais, a saturação refere-se à intensidade da cor presente numa imagem. É a quantidade de pigmento de cor presente numa determinada área de uma imagem. Uma imagem altamente saturada tem cores muito vivas e intensas, enquanto uma imagem pouco saturada tem cores mais suaves e menos vibrantes. A saturação é geralmente ajustada por meio de software de edição de imagem ou por meio de técnicas de pintura manual, dependendo do meio utilizado pelo artista. A saturação pode ser usada como uma ferramenta expressiva para criar diferentes estados de humor, desde o sombrio e melancólico até ao alegre e vibrante. Um exemplo de um artista que explora a saturação nas suas obras é o do pintor expressionista alemão Franz Marc. Ele é conhecido pelas suas pinturas vibrantes que apresentam cores intensas e saturadas. Na sua obra, Grandes Cavalos Azuis, de 1911, Marc usa cores altamente saturadas, como o azul e o verde, para criar uma sensação de movimento e energia na imagem. As cores são tão intensas que parecem vibrar na tela, criando um efeito hipnótico no espectador. Por outro lado, um exemplo de um artista que usa a falta de saturação nas suas obras é o do pintor realista norte-americano Edward Hopper, conhecido pelas suas pinturas com um estilo minimalista e austero que frequentemente usam cores suaves e com pouca saturação. Na sua obra Nighthawks, de 1942, Hopper usa cores pálidas e dessaturadas para criar uma atmosfera melancólica e solitária. As cores sem vida reforçam a sensação de isolamento dos personagens da obra, que estão sentados num restaurante vazio durante a noite. Sfumato. Sfumato é uma técnica de pintura criada em Itália durante o Renascimento, que consiste em suavizar as transições entre as tonalidades de cores, criando um efeito degradê e uma aparência nebulosa. A palavra sfumato vem do italiano sfumare, que significa esfumar ou suavizar. A técnica é geralmente usada para criar uma sensação de profundidade e realismo nas pinturas, suavizando as bordas entre as diferentes áreas de cor e criando uma transição gradual entre as luzes e as sombras. Isso permite que as formas na imagem pareçam mais tridimensionais e realistas. A técnica foi amplamente utilizada por Leonardo da Vinci na pintura Mona Lisa, por exemplo, onde o sfumato é usado para criar o sorriso enigmático e subtil da modelo, bem como para suavizar as transições entre as diferentes áreas de sombra e luz em toda a pintura. O sfumato é frequentemente considerado uma técnica avançada de pintura que exige habilidade e paciência para ser dominada. A técnica pode ser usada com vários meios de pintura, incluindo óleo, acrílico e guache. Simplificação nas artes visuais é uma técnica redutiva de representação de objetos, figuras ou paisagens em que os elementos são reduzidos a formas e linhas mais simples e essenciais. A ideia é representar a essência da forma sem se preocupar com detalhes superficiais ou complexidades. A simplificação pode ser utilizada em diferentes técnicas de arte, incluindo desenho, pintura e escultura. Um exemplo famoso da simplificação é a arte abstrata, em que as formas e linhas são simplificadas ao ponto de não serem reconhecíveis como objetos ou figuras específicas. A simplificação pode ser usada para criar uma sensação de clareza e ordem na composição, permitindo que o espectador se foque no que é essencial. Também pode ser usada para enfatizar a estrutura ou padrão subjacente da composição, ou para criar uma sensação de abstração e expressividade. Artistas como Pablo Picasso e Henri Matisse são conhecidos por recorrerem ao uso da simplificação nas suas obras. O cubismo de Picasso, por exemplo, é caracterizado por formas geométricas simplificadas e fragmentadas que permitem a representação de múltiplos pontos de vista simultaneamente. Já as obras de Matisse, como as suas famosas pinturas de recortes, são simplificações coloridas e elegantes das formas da natureza.
Sintaxe. Sintaxe, nas artes visuais, refere-se às regras e princípios que governam a organização e disposição dos elementos visuais numa obra de arte. Assim como na linguagem, em que as palavras são organizadas em frases, a sintaxe nas artes visuais concentra-se no modo como os elementos visuais, como cor, forma, linha, textura e espaço, são organizados numa composição. A sintaxe visual pode ser usada para criar uma variedade de efeitos na composição, incluindo equilíbrio, ritmo, harmonia, tensão e fluxo. As regras de sintaxe visual incluem princípios como proporção, escala, contraste, repetição e simetria, que ajudam a guiar o olhar do espectador pela composição e a criar uma sensação de ordem e estrutura. Os artistas podem escolher seguir ou desafiar as regras de sintaxe visual nas suas obras, dependendo do efeito desejado. Por exemplo, um artista pode optar por desafiar a simetria e a proporção numa composição para criar uma sensação de tensão ou desequilíbrio, enquanto outro pode seguir estritamente as regras para criar uma sensação de harmonia e equilíbrio. Alguns artistas, como Wassily Kandinsky, levaram a ideia de sintaxe visual ainda mais longe, explorando a ideia de que as formas e cores têm um significado intrínseco e que a organização desses elementos pode comunicar uma mensagem ou emoção específica. Síntese aditiva da cor. Processo de mistura de cores-luz. O espectro visível da luz, a luz branca, é composto por todas as cores, sendo que o processo de criação de cores com luz parte do preto, que é a ausência de luz, sobre o qual se acrescentam a luz vermelha, a luz verde e a luz azul, que combinadas criam a luz branca, que é o espectro visível entre a luz infravermelha e a luz ultravioleta. Síntese subtrativa da cor. É o processo de mistura de cores-pigmento. As cores-pigmento refletem a luz nas cores em que as vemos e absorvem as restantes, ou seja, para vermos algo da cor azul é porque a luz desta cor chega aos nossos olhos. Como a luz branca contém todas as cores, tal significa que o objeto absorveu todas as cores e que reflete a cor azul. Quando observamos um objeto de cor branca, este reflete a maioria da luz. Se for de cor preta, absorve a maioria da luz. Quando misturamos dois pigmentos, subtraímos-lhes luz. Se combinássemos todas as cores primárias, teoricamente obteríamos uma cor próxima de preto, porque teríamos subtraído parte da capacidade de refletir luz. Sobreposição. É a manipulação de objetos gráficos numa composição por forma a manipular o sentido de profundidade e distância relativos ao observador. A sobreposição é uma técnica em que camadas de elementos visuais são sobrepostas umas sobre as outras para criar uma imagem final. Esta técnica pode ser usada em diferentes formas de expressão artística, como pintura, desenho, colagem, fotografia ou design gráfico. Ao sobrepor camadas de elementos visuais, o artista pode criar profundidade, textura, contraste e interesse visual na obra. Por exemplo, numa pintura, o artista pode aplicar camadas de tinta em diferentes cores para criar um efeito de transparência ou misturar as cores para criar uma nova tonalidade. A sobreposição também pode ser usada para criar composições complexas em que vários elementos visuais são combinados numa única imagem. Em design gráfico, por exemplo, a sobreposição pode ser usada para criar efeitos de texto ou imagem em camadas, o que pode resultar em designs mais interessantes e atraentes. Sombra. A sombra deriva da interação direta da luz, é a parte não iluminada. A sombra de um objeto divide-se em própria, na superfície do objeto, e projetada, nas superfícies além do objeto. O comportamento das sombras vai estar sempre relacionado com a fonte de luz que incide sobre os objetos que estamos a desenhar ou a representar, mas também com a sua textura, cor e propriedades refletoras. A sombra divide-se em umbra, penumbra e antumbra. A sombra desempenha um papel importante nas artes visuais, pois ela ajuda a criar a ilusão de profundidade, volume e forma tridimensional numa imagem bidimensional.
Ao criar sombras numa obra de arte, o artista pode dar a impressão de que os objetos ou figuras retratados têm volume e profundidade, o que torna a imagem mais realista e convincente. Além disso, as sombras podem ser usadas para criar efeitos dramáticos, como no tenebrismo, em que os contrastes entre áreas claras e escuras são acentuados para produzir um efeito dramático. Subordinação. A subordinação e a ênfase estão relacionadas na medida em que ambas são técnicas de composição visual utilizadas pelos artistas para criar hierarquia e equilíbrio na obra. Nesta técnica de composição visual, um elemento é subordinado a outro para criar um sentido de hierarquia e equilíbrio na composição. A subordinação pode ser usada para criar uma sensação de profundidade e perspectiva na obra, com os elementos mais distantes ou menos importantes colocados em segundo plano. Isto pode ajudar a direcionar o olhar do espectador para o elemento mais proeminente na composição, que é geralmente o foco da imagem. A subordinação ajuda a criar ênfase ao colocar elementos menos proeminentes num plano de fundo ou posição menos importante em relação ao elemento mais importante ou ponto focal. Por exemplo, ao usar tons suaves para elementos menos importantes numa pintura, o artista pode destacar o assunto principal, que é o ponto focal, e está num tom mais escuro. Portanto, a subordinação e o ênfase são técnicas complementares que os artistas usam para criar equilíbrio e direcionar a atenção do espectador para o ponto focal da obra de arte. Suportes. Por suporte, entende-se o meio onde a imagem existe e é suportada. Pode ser física ou digital. Os suportes físicos são múltiplos, vão desde o papel, à tela, metais, madeiras e até paredes, e variam nas suas propriedades e características físicas.